Fala pessoal, hoje vamos falar sobre o Local Auth Routing, que é o Local Auth Traffic ali para você manipular o seu tráfego local da caixa através do SD-WAN e usar um pouco da inteligência ali para escolher os links. E vamos trabalhar isso hoje para mostrar qual que seria o melhor modo ali para poder utilizar, ao invés de estar no roteamento puro ali estático ou com source algum link. Aí você usa um pouco da inteligência para ele escolher o melhor caminho. Por que é importante, né, usar o Local Auth Traffic aí, que a gente está comentando? É para você manter a conectividade da sua caixa com, principalmente, tá? Isso aqui é principalmente DNS, FortiGuard e Sandbox. Principal, FortiGuard. Muitas empresas não querem habilitar o Allow Rating Errors do WebFilter, preferem deixar ele desabilitado na sua inspeção. Depois eu já passo para mostrar isso para quem não viu. E isso faz com que, se caso você tenha um provedor não muito confiável ali, que atende sua região e pode ter um problema de roteamento, um flap, alguma coisa, e ele perde roteamento para os servidores da FortiGuard, que não é o comum, né, acontecer, mas pode ocorrer. E aí sua navegação vai parar. Então, se você não tem essa filter habilitada, ele pode dar problema. Mas isso depende da própria empresa ali, se ele vai permitir isso ou não. Eu entendo que isso tem empresas que permitem, empresas que não, né? Mas isso não depende da gente e nem da FortiGuard. Também depende do provedor que está atendendo, né? Se você tiver uma falha nesse provedor, algum problema de roteamento, se ele por algum motivo é um AS que está atrás de vários outros AS até chegar lá na FortiGuard, meu amigo, é difícil garantir que ele vai ficar 100% sempre up ali o web filter, né? Então esse é um ponto, então vamos comentar sobre isso hoje. Essa filter ela é habilitada pela GUI, né? O Local Auth Routing, vamos confirmar aqui, ó. Ela vem desabilitada por default, eu já habilitei, então Local Auth Routing, apply, beleza. E aí vamos fazer um teste com o meu próprio FortiGate do License Evaluation. Então indo lá na parte de FortiGuard, eu tô com ela aqui. Aqui eu já fiz alguns ajustes, ele busca de menor latência, beleza. E aqui é o padrão. Meu web filter vai ficar down porque eu não tenho licença, tá? Mas a gente vai conseguir testar e mostrar uma ideia interessante. Então, quando a gente habilita esse cara, ele já aparece aqui, Local Auth Setting. E aí a gente consegue configurar o FortiGuard para usar o automático, né, que aí ele já sai automaticamente baseado no roteamento da caixa, tabela de roteamento. Mas se a gente especificar o SD-WAN, que é o que nós vamos fazer agora, a gente vai fazer com que ele force e você consiga usar uma rule e ainda atrelado com SLA. Então essa é a ideia, tá? Vamos fazer isso para FortiGuard. Ó. Eu já configurei. Se a gente for pesquisar um pouco aqui mais a fundo no material sobre o Update Server Location, que é a subscription lá, a licença, ele tem Lowest Latency, né, que é automático. Tem esses dois domínios importantes aqui que a gente pode monitorar. Então, é o que nós vamos fazer agora. Vamos lá no SD-WAN. Eu vou mostrar uma ideia, tá? Aqui eu tenho dois links, então vamos criar uma probe aqui. Probe, que é para FortiGuard. A gente vai fazer ping mesmo, tá? É só para ver a conectividade, ver qual que tá saudável aí. Se de repente algum dos seus links perde roteamento para FortiGuard, você faz um failover rápido ali para que você não sinta isso, tá? Então, vou colocar uma configuração básica, vou pôr um SLA, latência, vou colocar aqui, por ser na FortiGuard, tá? Primeiro eu vou começar um pouco maior, para a gente só olhar como vai ficar. Latência 200, JIT 85, Packet Loss 5. E aqui, ó, não coloca para atualizar a rota, né? Isso aqui é só para a gente monitorar que a gente vai jogar numa rule agora para esses servidores. E aí, vamos lá. E aí, qual que seria a ideia? Aqui eu vou colocar FortiGuard. E aqui na parte de destino, infelizmente eu não consigo fazer um lab legal sem a licença aqui do FortiGate. Porque qual que seria a ideia, tá? Você que tem aí, se for possível, aqui eu faria por Internet Service, só que aqui eles não vão funcionar para mim, porque os IPs eles vão estar setados, zerados, ó, os ranges, né? Então o ideal seria o que? Fortinet, você vem aqui,
aparece, coloca todos esses caras aqui, beleza? Aqui vamos criar como se fosse, mas para mim não vai funcionar, porque eu tô com IPs zerados e só com licença nessa caixa para funcionar. Aí chamo um SLA, Interface Preference, vamos selecionar nossas duas, sem zona, beleza? E o SLA Probe FortiGuard, pronto, então ok. A gente já teria a nossa config ali de SLA, né? Para FortiGuard, é claro que aqui não vai funcionar, como eu falei, por causa da licença, mas essa seria uma das ideias. Então a gente já tem aqui uma base de SLA, depois de rodar um tempo, daria para baixar o target, para você ficar um pouquinho mais agressivo ali, né? E trabalhar em qual dos links estiver melhor para ele subir ali a conexão da FortiGuard. Então seria isso a ideia. Tanto que essa filter, aqui nós não vamos ver hit, tá? Não vamos ver hit, mas por causa do Internet Service Database aí, por causa da licença. Mas se a gente fizesse de forma manual, por IPs e tal, ia funcionar. Mas com licença, no mundo ideal, feito isso, você ia conseguir ia ter o select automático ali para sair pelo melhor link. Então essa filter funciona tanto para DNS, ó, então mesma coisa, tá? Configuração de DNS, você pode usar a mesma coisa. Por quê? Com uma SD-WAN Rule 10 já vai atender tudo. E aí, senhores, para fechar então, Local Hour Traffic aí, System, pode ser usado aqui, DNS, FortiGuard, Sandbox, então recomendo aí, tá? O uso, acho bem interessante essa filter, muito importante para manter a conectividade com DNS, FortiGuard, e aí você consegue manipular. E aí só para fechar, sobre o Web Filter que eu comentei, né? Muitas empresas não querem deixar habilitado o Allo Web Height, when a rating errors occurs, que seria o que? Quando tiver um problema ali na sua operadora, ou realmente um problema na cloud, que está indo buscar o servidor lá da FortiGuard, que é muito difícil correr, tá? Eu acho que já ocorreu uma ou duas vezes aí, nesse tempo aí de 4 anos que eu estou acompanhando o mercado. Então, e isso eu digo por conta da comunidade ali também do Telegram, que casa ali várias reclamações ao mesmo tempo, e ali a gente sabe que é um problema massivo, mas fora isso, mas isso pode ser um problema até da operadora que chega lá, que faz peering, pode ser, não vou citar os nomes aqui, mas a gente sabe, os grandes players ali que fazem a borda com os AS internacional. Então, acho que é isso, tá? Aqui, boas práticas se deixar habilitado, depende do tipo de hardening ali da sua empresa, se é tão muito rigorosa ou não. Hit pode ocorrer, então se ocorrer, se isso não está habilitado, vai cair. Mas se você conseguir trabalhar aí, deixar ele desabilitado ali, né? E fazer uma regra assim, avalia, vê como é que fica aí pro seu ambiente. Você tem 3 links, 4, põe os 4 ali, cria um cara para esses caras aqui, deixa o rule apontando para todos os ISDB da Fortinet, vai sair tudo por aqui. Você pode usar então tanto para o System Sets, que é onde está o FortiGuard, DNS, vem, seta o seu DNS também para sair por aqui, SD-WAN, ok, alterado já. E aí uma coisa importante, tá, que eu acabei de lembrar, acho que eu ia mostrar isso aqui no material, aqui ó, deixei separado, Subscription Services. O que é interessante aqui no Subscription, né? Aqui a gente tem os domínios que eu comentei, mais abaixo a gente tem aqui as Subscriptions, ó. Então FortiGuard Global Update, Fortinet, que é o Object Download, e o Service, ele fala aqui que ele faz a carrying, né, para Web Filter e Spam. Então você vai ter um tiro certo mesmo nesses dois domínios para buscar ali e manter o seu Web Filter em pé. E aí esse aqui é bem genérico, né, Object Download, atualizações, enfim. E uma coisa que eu ia comentar que está aqui, ó, é muito importante configurar, né, nesse quesito aí o NTP, ó, FortiGate NTP, configura o time zone certinho, tá, de acordo com a sua região, porque de acordo com o material da Fortinet, ele vai buscar, ó, FortiGate prefere o data center mais perto do time zone, tá, e ele será ajustado. Então, claro, se você colocar um time zone GMT, você está no Brasil,
você está lá em cima. Então você vai ficar indo buscar lá nos Estados Unidos, sendo que você está aqui no Brasil. Então toma cuidado com essa parte, tá? De time zone. Muitas empresas internacionais aí querem deixar um padrão e tal, mas está na região. Então você busca no mais próximo a FortiGuard. Então você vai usar o time zone adequado para sua região, para que não dê problema justamente aqui até no meu lab, ó. Se eu minimizar e vir aqui, eu estou buscando os caras internacional, né? É comum, mas o normal é aquele do Brasil, que é ali um IP200, que eu não me lembro o final, é 5354, tá? É o finalzinho. Então, acho que é isso. É isso que eu queria comentar aí, esse tipo de local alt traffic, bem interessante aí. Então, se você já usa isso há um bom tempo, compartilhe sua experiência. Deixe um comentário e até a próxima. Um forte abraço. Obrigado. Tchau, tchau.